Era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, Não aparecia. não subia escada, Nem descia. não estava resfriada, Mas tossia. Ouvia conto de fadas. e estremecia. Não brincava mais de nada. Nem de amarelinha. Tinha medo de Trovão, minhoca. Para ela era cobra, e nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. não ia para fora para não se sujar. Sujar, Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia para deitada, mas sem dormir. com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho Era o tal do lobo. Um lobo que nunca se via. que morava lá pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha. Cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo Do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de Tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo. um dia topou com ele, que era assim, Carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo. e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, Um caçador, rei, princesa 7 panelas de arroz. e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo tirado medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou o lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: "Eu sou o lobo!" E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou o lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Então ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: "Para sim! Agora! Já! Do jeito que você tá!" O lobo, E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo. Menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva. Nem foge de carrapato. Cai, Levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro. com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro, companheiro. cada medo que ela tinha. O raio virou, O raio, a barata é tabará. A bruxa virou chabru, E o diabo é bodiá, a outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. o gandrá, A jacoru, o barantu o pão bichupá e todos os tronços. Eu sou o lobo. Olá,
Evandro Avimar, psicólogo. O medo, um mecanismo de defesa contra perigos reais ou imaginários. Uma emoção importante que prepara o nosso organismo para lutar ou fugir, defender nossa integridade. Somos descendentes de pessoas medrosas que se preservaram. Porém, diante de ameaças ou desafios, essa emoção pode nos deixar estáticos ou agressivos e recorremos a vícios, fugindo de desconfortos e responsabilidades. Você tem medo de quê? Medo de ter medo? De crescer? De lobos? Chapeuzinho Amarelo ensina aos medrosos que é possível enfrentar o medo e viver a vida. Viver. A psicologia explica que é necessária a exposição gradual para que haja uma redução significativa do medo. Nesse sentido, é preciso enfrentar nossos medos, fobias, ansiedade, gradativamente. Marianne Wilson disse no poema Nosso Medo Mais Profundo. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso maior medo é de não saber que somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz e não a nossa escuridão o que mais nos apavora. E conforme permitimos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos a outras pessoas permissão para fazer o mesmo.